Água de Nagasaki, de Domingos Carvalho da Silva. Minha vida é muito mais complicada do que uma novela policial, disse-me o japonês ao erguer-se da mesa do carro-restaurante, e acrescentou: um dia contarei tudo ao senhor. Ora, nós nos conhecêramos apenas meia hora antes, naquele trem da Alta Paulista. Conversáramos sobre vários assuntos, e eu lhe dera algumas informações profissionais sobre parcerias agrícolas. Dos problemas da parceria, tínhamos passado aos do cinema e destes aos da novela policial. Hoje estou certo de que a vida de Takeo pode servir de tema a uma novela comovente. Trocamos os nossos cartões de visita e 2 ou 3 anos correram sem que eu tivesse notícias do nipônico. Mas um dia fui surpreendido por uma longa carta de difíceis garranchos que alinhavam uma língua mista e quase indecifrável. Corri os olhos pelas garatujas e joguei desanimado a carta ao fundo de uma gaveta. Meio ano depois, ao ter notícia do estranho fato que estava celebrizando o cemitério de São José do Abacateiro, e recordando que o japonês me falara sobre tal localidade, ainda não mencionada nos mapas do estado, corri a gaveta e iniciei a leitura, tradução e decifração daquelas 20 folhas fechadas pela assinatura de Takeo Matsuzaki. 1. Nasci em Shimabara. Não foi fácil arrumar em frases claras o emaranhado de palavras que se acotovelavam no papelório do Nippon. Na verdade, reescrevi a carta, aproveitando-lhe as ideias e as informações e omitindo alguns elementos desnecessários, inclusive o meu nome, que se repetia na abertura de todos os parágrafos, estropiado, mas reconhecível. A versão que aproveitei é a que tem início na linha seguinte. Nasci em Shimabara, cidade plantada no lado oriental de uma ilha perto de Nagasaki, e tinha 11 anos quando o imperador entrou na Guerra Mundial. Nessa época, morávamos na ilha de Kyushu, em Fukuoka, e meu pai exercia o ofício de mecânico. A guerra não o deixou em casa, seguiu como mecânico de viaturas. Então, eu e minha mãe fomos para a casa de uma tia, em Omura, subúrbio de Nagasaki. Lá vivemos alguns anos, e eu ia crescendo enquanto meu pai servia nas ilhas do Pacífico. 2. O cogumelo. Apesar de tudo, a vida era agradável. As notícias da guerra eram sempre boas, e na escola falava-se todos os dias de incríveis atos de heroísmo. Mas houve em nossa vida aquele momento em que ouvimos um estalo e tivemos a impressão de que a terra se fendera de cima a baixo. Um clarão iluminou o céu do lado de Nagasaki e depois um enorme cogumelo de fumo se plantou frondoso sobre a terra e foi subindo vagarosamente. Os dias seguintes foram marcados por uma chuva de boatos e tudo era confuso. Hiroshima também fora destruída. Eu e outros meninotes começamos então a nos aproximar das cinzas de Nagasaki, embora tal coisa fosse ferozmente proibida. Renovavam-se os avisos. Ninguém deveria chegar perto da cidade arrasada. Ninguém deveria beber a água dos riachos e das fontes da região. E nós, que ouvíamos as recomendações, jurávamos não beber tal água. Mas a verdade é que, como vocês ensinam, ninguém pode dizer dessa água não beberei. 3. Os frutos da morte. As semanas e os meses correram e as cautelas foram relaxando. Nos matos apareciam animais deformados, arbustos diferentes, e nas árvores surgiam frutos jamais vistos. As mães recomendavam: não comam esses frutos. Mas o fruto proibido é uma tentação, em qualquer parte, e a água proibida não era menos tentadora. Por isso, bebi água de muitas fontes e comi frutos espantosos. Nada me aconteceu, embora tenham morrido alguns rapazes que beberam e comeram. Outras causas os mataram, naturalmente. Alguns meses depois do armistício, meu pai voltou incólume, apesar dos lança-chamas. Lamentou os parentes mortos em Nagasaki e resolveu procurar emprego em lugar distante. Achou graças a um camarada de campanha, em Yokohama, o grande porto a meia hora de Tóquio. Seguimos para lá, mas para não passarmos em Hiroshima,
Embarcamos em Nakatsu e fomos por mar até Osaka. Lá, apanhamos um trem e passamos por Kyoto, Nagoya, Okazaki, Odaura e pronto, estávamos em nossa nova terra. A viagem foi belíssima, apesar da tristeza geral e das tropas de ocupação. Um mês depois, meu pai teve que ir a Kamakura e levou-me para que eu visse o Daibutsu. Devo dizer que éramos budistas da seita Shinshu, fundada pelo venerável Shinran. Logo depois, fomos conhecer a grande capital do império. Passamos por Kanagawa e Kanazaki e chegamos a Shinagawa, o primeiro subúrbio. De lá, meu pai dirigiu o caminhão para Takanoa. E já estávamos na cidade imensa. Ainda me lembro do deslumbramento com que vi a Avenida das Lanternas, tão falada na escola. A vida ia correndo bem, mas em fins de 1946, meu pai começou a queixar-se de sintomas estranhos. 2 meses depois, estava no hospital e morreu em princípios de 1947. As explicações dos médicos não foram nada claras, mas um enfermeiro deu-nos o diagnóstico terrível, com um neologismo não menos maligno. O Sr. Matuzaki foi nagasakiado. 4. Luto no asilo. Ficamos na maior penúria e comecei a fazer alguns serviços no cais para que minha mãe não passasse fome. Essa responsabilidade não pesou sobre os meus ombros por muito tempo. Como marido, ela começou a definhar e antes do fim da primavera fechou as pálpebras. Ninguém estranhava que pessoas vindas da ilha de Kyushu morressem, e por isso eu também tinha medo que chegasse a minha vez. Não sem algum pânico, corri para Tóquio na esperança de que certa família amiga me acolhesse. Mas o que essa pobre família, cujos homens tinham morrido, quase todos, nas Filipinas e em Sumatra, pôde fazer por mim, foi recolher-me a um asilo nos arredores da cidade. Eu já era, porém, taludo e fiquei lá menos de 2 anos. Não foi um estágio tranquilo. Quando lá cheguei, nem todos os meninos eram saudáveis. Alguns tinham vindo de Hiroshima ou arredores, e houve mesmo 2 ou 3 que morreram no primeiro ano de minha permanência. Nos 3 ou 4 meses seguintes, morreram mais 3, que eram, aliás, meus companheiros de dormitório. E quando saí de lá, para ocupar um emprego de ajudante de mecânica em Shinagawa, deixei mais 2 na enfermaria. Para mim, o pó da morte já se havia espalhado por todo o país, e todos nós seríamos nagasakiados em poucos anos. Essa ideia começou a atormentar-me como uma obsessão na oficina do Sr. Susumu Ujihara, em Shinagawa. 5. A terra da Uyara. Às vezes aparecia na oficina o Sr. Minezaku Ujihara, filho mais velho do patrão, e o seu assunto predileto era uma terra distante e cheia de rios, do outro lado do mundo, onde tinha morado há alguns anos. Ele nos garantia que naqueles rios, principalmente no Paranaparema, aparecia uma moça bonita como uma geisha, que morava na água. Era a Uyara. Ele mesmo tinha visto uma e soube por ela que os homens mais antigos daquele país tinham ido da Terra do Sol Nascente para lá. Naquele país de árvores altas, ninguém morria do mal de Nagasaki. Trabalhei muito na oficina de Hara e transformei-me num mecânico hábil, mas o idoso Susumu não tinha o dom da imortalidade. Em fins de 1949, adoeceu e poucos dias depois os seus calcanhares se uniam. O seu filho mais velho, Sr. Minezaku, já tinha a essa altura voltado para a terra dos grandes rios e por isso a oficina foi fechada. O casal tivera outro filho, Asami, que jazia no bojo de um submarino no fundo do mar de coral. É verdade que cheguei a assumir a direção da oficina, mas logo tive a amargura de ver que a viúva Ujihara, a idosa senhora Mieko, começava a encorujar. Desde que chegara a Shinagawa, eu residia na casa de uma família shintoísta que dava pensão. Meu companheiro de quarto era um jovem jogador de beisebol, o cristão Akeda.
Era bonito ver, sobre a mesma mesa, uma miniatura do Daibutsu ao lado da imagem do Marte, São Paulo, Miki. Mas o dono da casa, Sr. Sugano, nos reprovava e atribuía às crenças estrangeiras as desgraças nacionais. Tudo acontecera porque tínhamos abandonado o culto da deusa Amaterasu, do deus Izanagi e dos Kami. Pois bem, o atlético cristão Akeda morreu uma semana depois do enterro do senhor de Hara. E, ao pensar nesse e em outros mortos, eu ri muitas vezes da ingenuidade com que a minha mãe me proibira de beber água ou comer frutos dos arredores de Nagasaki. Eu bebera e comera, e os outros iam morrendo. 6. O esqueleto. Em março de 1950, deixei Shinagawa, no mesmo dia em que a senhora Mieko era levada para um hospital da cidade. Minezako falara muito daquele grande país, cheio de sol e uiaras, que ficava do outro lado do mundo. Comecei a cuidar dos papéis para a grande viagem e para fugir do mal de Nagasaki. Tinha algum dinheiro e arranjei uma pensão perto do centro de Tóquio. A obtenção da licença para viajar e do visto era, porém, demorada, e por isso arranjei um novo emprego para me aguentar durante a espera. Por várias razões, gastei quase 1 ano e meio até que tudo se formalizasse. Viver durante esse tempo foi, porém, um alívio para mim. Pois se no primeiro ano tudo correu bem na pensão, nos últimos 3 meses tinham morrido 2 pensionistas. O fato e a causa-mortes alertaram as autoridades sanitárias e eu mesmo, com outros hóspedes, fui submetido a longo exame clínico. Mas o meu estado de saúde era aparentemente ótimo, disseram-me. Um dia, finalmente recebi o passaporte e demais documentos para a viagem. Na véspera do embarque, apanhei a volumosa mala já pronta e fui a Yokohama despachá-la. Voltei a Tóquio para passar a última noite na pensão. Ao chegar, tive uma notícia triste, mas já esperada. O dono da pensão, o Sr. Mizumoto, morrera no hospital. No dia seguinte, ao amanhecer, eu me preparava para sair com a minha maleta de mão, quando a pensão foi invadida por policiais e médicos. Em Yokohama, o navio me esperava, mas nada pude fazer. Fui levado com mais 5 pensionistas para um hospital. Fomos submetidos a vários exames, e quando meu dorso foi submetido à radioscopia, o médico soltou um brado de espanto. O esqueleto desse homem parece feito de luz fluorescente. 7. A grande viagem. Nada me perguntaram, nem ao mesmo nome. Meteram-me numa ambulância, talvez para que, confinado em alguma cela de cimento, eu acabasse os meus dias. Mas as poucas peças de ferramenta que eu tinha na maleta mudaram o programa. Após meia hora de viagem, arranquei as dobradiças da porta da ambulância e, na primeira parada, forçada por um cruzamento com o leito da estrada de ferro, desci tranquilamente. 3 horas depois, o Osaka Amaru levantava ferros em Yokohama e fazia-se ao lago. Num dos seus camarotes de classe geral, eu repousava com este esqueleto radioativo que continuava a luzir dentro de mim. 8. Companheiros. Éramos 4 no camarote, e cada um tinha um destino. Só eu não sabia o que fazer depois de saltar em terra. O destino de Yojiro, um de nós, era São José do Abacateiro, um arraial entre algodoais. Lá é bom! Há banqueiros patrícios que emprestam dinheiro para comprar terra. Como é que você sabe? Eu já estive lá. Comprei terra que tinha mais 2 donos, João e José. João matou José e foi morto por Antônio, filho do mesmo José. Antônio foi preso e eu fiquei com a terra. Fizemos camaradagem e afinal Yojiro convidou-me para trabalhar no sítio dele. Há sempre serviço para mecânico, explicou. E havia. Ele tinha um trator, um jipe e algumas máquinas agrícolas. Colhemos uma safra, entrou dinheiro e tudo ia bem. Um dia ele foi montar um baio, meteu o pé no estribo e não teve força para alçar o corpo. Encarei-o, estava pálido.
Foi enterrado daí a 2 meses e então apareceu Joaquim, filho do defunto João, com uns papéis e soldados. Tomou a terra, o rancho e tudo mais. E eu só pude fugir com o jipe e minhas ferramentas para Bauru. 9. Amor fatal. Viver só é muito triste. É mais triste ainda quando matamos aqueles com quem convivemos. Na escola de Omura, o professor me ensinara que o rei Midas transformava em ouro tudo o que tocava, mas eu transformava em defuntos todos os parentes e amigos. Pensei, no entanto, que poderia casar desde que não tivesse a esposa sempre ao meu lado. Lídia Tsurayuki, uma Nisei, era em pouco tempo minha noiva. Fui buscá-la a Guaraniúva e casamos. Não consegui, porém, convencê-la de que deveríamos ter quartos separados e comer em horas diferentes. O caso de Lídia foi realmente o de um amor fatal. Quando eu esperava que ela me desse, em breve, o meu primeiro Nisei, o seu sangue começou a desfazer-se em água. Tudo foi questão de alguns dias e então, desesperado, resolvi vingar-me em alguém. 10. Rádio homicídio. Voltei à roça de Inojiro, entreguei o jipe a Joaquim e pedi-lhe perdão e um emprego. O caboclo vivia feliz com a mulher e um filho pequeno, e também com o trator e as máquinas de Inojiro Mizakami. Transformei-me na sombra da família, sempre serviçal e dedicado. Era enxadeiro e mecânico, moço de recados e copeiro. Em 6 ou 7 meses o extermínio começou. Adoeceu primeiro o menino, mas quando me arrependi já era tarde. Nem o Buda de Kamakura, nem São Jacó, da minha nova devoção, me ouviram. Atrás do menino foram os pais, e a esse tempo já os empregados e agregados começaram a adoecer. Foi então que se espalhou por aqui a lenda de que sou um bruxo, feiticeiro e envenenador, de que mato com mal olhado e com suco de ervas mais. Ninguém mais se aproxima de mim, mas sei que, a qualquer momento, cairei na ponta de uma faca ou varado por uma bala. 11. Assassínio póstumo. A conclusão dessa história não poderia estar na carta de Takeo Matuzaki. Eu a acrescentarei. Certa manhã, o corpo do japonês, disse um jornal, apareceu cortado à faca e chamuscado pelo fogo. Enterraram-no em São José do Abacateiro, e alguns meses depois o zelador do cemitério morria anêmico, evidentemente nagasakiado. Ao redor da campa de Takeo, as plantas que não secaram mudaram de aspecto. Sob a terra, o seu esqueleto continuava e continuará a matar, muito embora o seu espírito maligno já tenha sido convenientemente esconjurado por aqueles que estão seguros de que Matuzaki foi a própria encarnação do diabo, o diabo em carne e osso, ou, pelo menos, o esqueleto do diabo. Domingos Carvalho da Silva nasceu em 1915, em Portugal, mas viveu no Brasil desde 1924, na cidade de São Paulo. Se formou em Ciências Jurídicas e se naturalizou como cidadão brasileiro no mesmo ano, 1937. Foi advogado, jornalista, poeta, contista e professor universitário. Seu único livro em prosa foi A Véspera dos Mortos, de onde saiu Água de Nagasaki. Ele faleceu em abril de 2003.